da temporada há anos. O Santos vem insistindo no esquema 4-3-3. E quando você chegou e mudou o esquema tático para um 3-5-2, e às vezes até no 4-4-2, o time começou a engrenar. Primeiro eu queria saber o que você tentou quando abriu o Soteldo e Silveira nas pontas. Se despovoou mais o meio-campo, e também sobre a sequência desse esquema tático que algumas partidas, quando foi utilizado, não funcionou. Primeiramente, boa noite, né? Realmente, o que nós pensamos para o jogo de hoje, no primeiro tempo não casou, mas eu discordo de vocês. O Santos foi muito feliz já com 4-3-3 por anos aí. E hoje nós tentamos liberar um pouco a equipe. No primeiro tempo não encaixou, volto a dizer, porque a gente também não tem as peças que a gente precisa ter, por machucado, por alguma coisa, para voltar para o nosso tradicional. Hoje o Kevson fez uma partida até onde deu, estava com o tornozelo um pouco machucado. E nós tentamos voltar para o tradicional, né, mesmo de um falso ali, o Rincon por dentro, né? Colocamos o Rodrigo, as coisas melhoraram porque a gente vem habitualmente jogando nesse esquema. Mas não é desculpa, não, né? Mas assim, jogar 3 jogos em 6 dias é complicado. Nossa equipe sentiu muito fisicamente hoje, correu atrasado na maioria das bolas e foi geral. Foi uma coisa assim muito absurda. E num clássico, São Paulo com um dia mais de descanso, uma grande equipe muito bem treinada pelo Dorival. E foi o que eu falei para eles: a gente não deixa de ganhar 3 pontos, mas a gente ganha um ponto aqui hoje importante para a nossa sequência. Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa Felipe noite. Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM. Queria que você falasse sobre a importância desse ponto conquistado aqui na Vila. Eu lembro que contra o Cuiabá você falou que justamente isso, da importância de se pontuar. O Santos fica, podemos dizer, a uma vitória daquela pontuação mágica, que são os 45 pontos. Trabalha-se internamente que esses 45 pontos é o número ideal? É mais uma vitória para acabar esse pesadelo? Ou projeta-se um pouco mais para se ter uma gordurinha e terminar a temporada onde o Santos merece, que é a primeira divisão do futebol brasileiro? Assim, Felipe, como eu falei em todas as entrevistas, a gente não trabalha com projeção nenhuma, a gente trabalha de jogo a jogo. Hoje ganhamos um ponto, sim, importantíssimo para a sequência, tendo que os adversários mais próximos, só o Vasco ganhou, os demais perderam ou empataram. Então a gente ganha um ponto aqui hoje num clássico difícil, volto a dizer. E a equipe sentiu muito a carga física das partidas. Porque assim, a gente não pode fugir. O São Paulo jogou melhor, a gente tem que confessar que jogou melhor. E uma pelo esquema tático que não casou no primeiro tempo e outra na questão física. Até quando nós encaixamos o que a gente vinha fazendo, melhoramos, criamos algumas oportunidades, mas o São Paulo continuava perigoso no jogo. E a gente sofreu muito na questão física, porque não é uma desculpa, é uma realidade, né? A gente realmente estava muito desgastado, os números ali mostraram. E eu acho que isso também ajudou o São Paulo um pouco, por a carga em cima, como eles colocaram. Uma equipe muito perigosa, volto a dizer, muito bem treinada. Mas a gente não faz projeção nenhuma, não. A gente é de jogo a jogo, não tem número mágico, não tem absolutamente nada. A gente precisa ganhar jogos, ganhar pontos, e hoje nós ganhamos um ponto importante aqui. Marcelo, tudo bem? Kaique Tudo Silva, bom? da Transamérica. Bem. Queria tirar uma dúvida com você. O quanto a comissão técnica hoje comemora em ter essa pausa por conta da data FIFA, até pela preocupação da questão física dos jogadores. O Soteldo, por exemplo, era dúvida para o jogo de hoje. Sim. A gente não sabia se ele começaria jogando, se tinha condições de jogo. E também outros jogadores importantes que você tem que estão fora hoje. A pergunta é primordial. A equipe precisava muito dessa parada. Já programamos tudo isso e essa semana vai ser importante. Tanto que o Dodô nós seguramos em 2 jogos. Ele teria até a oportunidade de repente fazer alguma coisa para ir para o jogo. E a gente, como os zagueiros não tomaram os cartões, a gente preferiu preservá-lo, pois a gente teria 15 dias pela frente para realmente sacramentar. Acho que o João Basso também a gente sabe que é uma lesão um pouco mais delicada, mas que evoluiu muito bem e tem mais 15 dias aí. Não digo para o próximo jogo, mas de repente para um final de campeonato ele vai estar bem. E veio numa hora certa, sabe? A gente conquistou um ponto importante. Estamos numa situação delicada ainda, mais com um pouco mais de fôlego, para no final encher o tanque de gasolina e pegar esses últimos 4 jogos. Marcelo, boa noite. Boa noite. Depois da goleada de 7-1 para o Internacional, o Santos fez 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates. E para não dizer que eu não falei das flores, 3 jogos que a defesa não toma gols, né? O Santos tem mais 4 jogos ainda pela frente. Você está preocupado ainda daquele número mágico para escapar? Ou
já dá para sonhar com Sul-Americana ou ainda é precoce esse tipo de análise, Marcelo? Ademir, assim, ó, eu já falei isso uma vez e vou falar de novo. Eu sou um cara que fala a verdade, a realidade. Como eu falo para eles lá, eu falo para vocês aqui. Nós disputamos um campeonato, como eu falei até agora. Nós temos um campeonato dificílimo para disputar, que é sair dessa zona incômoda. E nós estamos disputando esse campeonato. Eu não vou iludir ninguém, falar que a gente queria muito poder falar que a gente vai para uma Libertadores, mas hoje, a situação que nós nos encontrávamos, depois de um 7-1, como você falou, onde muita gente já dava que era goleada de time que poderia ser rebaixado, a gente consegue 12 pontos, entendeu? De 18. Então, assim, é uma recuperação muito importante, com sequência de jogos difíceis e sem tempo com 2 viagens no meio e sem tempo de descanso. Então, assim, a gente trabalha de jogo a jogo, a defesa não tomou o gol de novo, isso é importante. A gente vem trabalhando 3 jogos já. E, cara, o campeonato vai ser isso aí, cara. É detalhe, não deu para ganhar 3, ganhar 1 e vamos assim até o fim. Pode ter certeza que vai ser duro até o fim. Marcelo, Bruno aqui da Trivela. Bem. Tira uma dúvida. Ontem o Abel, depois do jogo, ele também criticou muito forte assim, a questão do calendário. Porque eu não lembro exatamente quantos jogos ele falou que o Palmeiras fez em 8 dias. E você reconhece que parte do Santos não ter ido tão bem quanto o São Paulo é fruto disso também, desse desgaste de 3 jogos em 6 dias que você comentou? Posso falar? Pode. O que eu queria entender assim, na sua opinião, o que dá para ser feito, o que pode ser feito para que o futebol brasileiro tenha um calendário minimamente digno ou decente para que o espetáculo, o nível das partidas sejam boas? Assim, a gente analisa muito tabela, né? Eu sou um cara que gosto muito de analisar os jogos de todo mundo. Por exemplo, era Cruzeiro e Vasco no meio de semana. Não teve o Cruzeiro e Vasco, porque disse que não tinha campo. Mas o América não tinha campo, foi jogar em Uberlândia. Por que não teve esse jogo lá em Uberlândia? Eu não entendi. Então adiaram esse jogo do Cruzeiro e Vasco. O Vasco hoje jogou em casa com o América. Entendeu? Não sou eu a pessoa indicada para falar de calendário. O que eu posso dizer é o seguinte, no final do jogo eu conversei com o Dorival, e ele tocou no assunto que eu falei com ele dos 3 jogos na semana. Ele falou, Marcelo, também já passei por isso, também me prejudiquei. Agora cabe aos dirigentes ver isso, né? A gente não... O meu negócio é ajudar a equipe, ajudar os jogadores, e a gente tem que estar no horário e no jogo marcado. Infelizmente foi de 2 em 2 dias. E eu vou falar para você, cara, foi importante a logística que fizemos, que nós tomamos lá de 7 do Inter, e nós sentamos para conversar, para saber o que aconteceu, porque foi todo mundo muito abaixo. E nós chegamos para jogar com o Inter 4 horas da tarde do domingo, nós chegamos em Porto Alegre sábado, 7 horas da noite. Então, assim, não é desculpa. Não é desculpa. Volto a dizer que nem... Não adianta eu falar que é desculpa. A equipe do São Paulo fez um grande jogo e nós não estivemos hoje numa noite feliz. Tecnicamente, mas o físico realmente atrasou bastante a gente. Marcelo, boa noite. Iago Rudado, GE. Marcelo, eu queria fazer um compilado de tudo isso que a gente está falando, dos 3 jogos sem tomar gol, dessas viagens e tudo mais, só que o Santos chega a 6 jogos de invencibilidade, salvo engano aqui, a maior sequência invicta do clube na temporada. Qual que é o seu grau de satisfação com o que o grupo está fazendo? Porque tem a questão das viagens, tem a questão da parte física, tem a questão da dificuldade do campeonato e da pressão de estar perto ali da zona de rebaixamento, mas o Santos está entregando, assim, né? Não tá conseguindo fazer jogos brilhantes, mas está entregando. E aí, em cima disso, assim, qual que é o seu grau de satisfação com o seu trabalho, com o trabalho do grupo, com o que está sendo feito aqui? Pô, cara, meu grau de satisfação é imenso para esse grupo aí. Só posso agradecer como agradeci todos os jogadores ali dentro. É humanamente impossível ter essa sequência de jogos assim, tão duros, né? E, como você falou, a sequência de 6 jogos, a equipe teve um revés muito duro lá em Porto Alegre, foi muito duro, mas que a gente resolveu isso num dia, a gente já colocou uma pedra em cima disso. E assim, cara, como é que eu tô satisfeito com a equipe? A equipe ganhou 6 jogos, né? 6 jogos de invencibilidade, mas comigo ganhou 6 jogos também. E ganhamos 4 jogos fora. Ganhamos do Flamengo completo, do Palmeiras completo, Goiás, que é muito difícil na Serrinha, e ganhamos o outro de quem foi? Do Bahia, o primeiro jogo. Então, assim, esses moleques estão entregando muito, sabe? A molecada está muito afim de... E isso já está mostrado. A torcida sabe e está vendo o que a gente está fazendo. Entendeu? Hoje, logicamente, a frustração é grande. Como foi com o Cuiabá, um jogo abaixo.
Mas o que a gente tem que falar? Falar o que aconteceu com o Red Bull. Nós fizemos um jogo com não sei quantas oportunidades de gol. Tentamos, pegamos uma grande equipe, perdemos o jogo de 3-1, saímos aplaudidos. Eu, em 2 jogos, empatei aqui em casa. Não foram partidas boas, mas eu somei 2 pontos. Então, meu grau de satisfação é muito alto para essa equipe que está entregando, como você falou, num momento crucial. Porque, assim, eu peguei... quando a gente começou o trabalho aqui, eram 15 jogos para conseguir 8 vitórias. Ninguém acreditava, parceiro. Estou falando para você a real, ninguém acreditava. Nós ali, sim, nós acreditávamos porque a gente sabe o tamanho do clube que a gente está jogando, que a gente está trabalhando. Hoje, pela boca de todo mundo, a gente tem 4 jogos para 1 vitória, pelo número que todo mundo fala. Então, assim, como é que num grupo desse fazer isso com jogos que ganhou fora, até em casa, jogos difíceis, como é o Campeonato Brasileiro, são todos jogos difíceis, sabe? Só tenho que agradecer esses jogadores, a torcida que está compreendendo. Lógico que tem pessoas que reclamam, tem que reclamar, queria a vitória, como nós também queríamos. Mas é super normal. Acho que as coisas estão no caminho digno da história do Santos. Não de livrar de rebaixamento, que o Santos não precisava passar disso nunca. Mas de, pelo menos, ficar 6 jogos invicto, conseguir vitórias fora, que é o normal do Santos Futebol Clube. Marcelo, boa noite, tudo bem? Boa noite. O desempenho do Santos caiu muito dentro de casa, né? Se por um lado, fora de casa, tem conquistado pontos preciosos, dentro de casa, o último grande jogo do Santos foi justamente contra o Bragantino, quando perdeu, mas fez um grande jogo. Na minha opinião, não merecia perder do Bragantino. Hoje você colocou 3 atacantes, na prática você tinha 4 atacantes, né? Você tinha o Lucas Braga, que joga de lateral, não, de característica, eu estou falando, né? Você tinha 4 atacantes dentro de campo. Você tinha o Max, você tinha o Soteldo, você tinha o Marcos Leonardo. Mas, na verdade, foram atacantes que não jogaram como atacantes, né? O Max, por exemplo, ele mais marcou o Caio Paulista do que foi marcado pelo Caio Paulista, né? O time, muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, você vê as estatísticas, 70% de posse de bola para o São Paulo. Tudo bem, você falou do cansaço, realmente, desgaste, a gente compreende, mas no segundo tempo, quando você muda o esquema, o time melhora, o time consegue ficar mais com a bola, o time consegue produzir mais ofensivamente. O que deu errado, né? Porque você, teoricamente, montou um time para ir para cima, para contra-atacar rápido, mas não contra-atacava. Outra dúvida que eu tenho, por que o Santos, em toda a bola parada, cruzada na área do Santos, tanto escanteio quanto cobrança de falta, o Santos não tem ninguém que fique na sobra no ataque? Você não vê um homem, por exemplo, só se passou despercebido para mim. Lá na frente? Na frente. Para segurar 2 zagueiros? Isso. Qual time faz isso? Porque o Caio Paulista fez isso várias vezes. Não. Qual time deixa um cara na frente? O Caio Paulista, estou dando um exemplo aqui. Ele abre para dar amplitude, ele abre diversas vezes, forçando ali. O Maximiliano fechava um pouco mais e o Lucas Braga ficava mais na sobra do Caio, né? Pelo menos é o que eu via em campo. Por que você entende que manter um homem para puxar contra-ataque, para fazer amplitude, você está querendo dizer que não deixa ninguém na frente para segurar 2 jogadores? Lá no meio de campo, é isso? Não, sim. Lá no meio de campo. Sim, escanteio contra mim... Pelo menos na intermediária. Não, sim, o time inteiro dentro da área. Dentro da área. Então tá bom, vou te falar. Nos jogos contra o Red Bull, não sei se você viu, nós deixamos Soteldo e Lucas Braga encostados na linha, no canto do meio de campo. O Lucas Braga e o Soteldo. Entendeu? Só que assim... Os caras começaram a matar a gente, que o cara que marcava ia receber a curta no escanteio. Então, o Lucas Braga ou o Soteldo tinha que recuar. Se você pegar vários jogos e, assim, uma lição que a gente faz, eu vou até te falar. A maioria das equipes voltam com 10 jogadores. A maioria, a grande maioria. E nós tentamos mudar e mudamos isso no começo, de colocar dois homens na frente. Colocamos 2 homens na frente. Só que, às vezes, você tem times que faz jogada curta. Você tem equipes que têm jogada, por exemplo, hoje tinha uma jogada do São Paulo, do Pablo Maia, que já fez 2 gols no campeonato. Que ele sai do rebote e faz o gol de cabeça na marca do pênalti. Nós marcamos essa, até com o Soteldo, porque dentro da área nós temos a defesa marcando em zona e 2 pessoas no rebote, no bloqueio, que era Nonato e o outro, não me lembro quem foi agora. Nós tínhamos 2 no bloqueio. Então, assim... É conforme o jogo, Wagner. A gente não é uma questão que volta com os 10. É de acordo com aquilo que o adversário apresenta. A gente não tem como colocar 2, 3 na frente. Por exemplo, se você colocar 3, ficam 3 defensores que ficam no mano, não tem problema. Entendeu? Às vezes a gente coloca porque eles ficam com 3 rebotes, mas é importante a nossa bola parada e eu falo para você. Nós melhoramos muito no quesito até que a gente não toma gol. Entendeu? Mas é uma
Em 3 jogos que a gente não toma gol. Mas, com certeza, o que você está falando, a gente pensa também pelo seguinte, é uma forma de repente, você sair rápido, você sair num contra-ataque, e a gente deixa de fazer isso justamente para ter que marcar, porque o adversário tem alguma coisa de produtivo para preocupar a gente. E outra pergunta foi, esqueci, Wagner, a respeito do esquema, né, que não deu certo. Sim. Mas assim, Wagner, deixa eu te falar. Nós entramos com o Rincon também de falso contra o Flamengo e acabou ele tendo que sair do meio dos dois e jogar um pouco mais à frente com o Rodrigo. E casou muito bem. Poucas vezes ele só vinha para a construção, abrir os zagueiros para os nossos laterais passar, como a gente tem feito. Mas que o Flamengo encaixou muito bem o 4-4-2. Hoje a gente tentou com o Max, que vinha jogando muito bem, mas você também falou que verdade, que ele se preocupou muito em marcar e deixamos de jogar. E acho que faltou isso. Esse elo não foi muito... O primeiro tempo não foi bom e a gente tem que ter consciência disso e a gente tem que entender que hoje a forma que a gente joga mais tranquila e mais coesa que a gente tem é realmente com os 3 zagueiros. O caso do Dodô, por exemplo, acabei de falar, ele estava 2 jogos aí para voltar aí, na bica para voltar. Ele teve um problema intestinal muito forte agora e nós preferíamos ficar com ele resguardado já porque os zagueiros não tomaram os cartões. Que a gente tem o Jair, que eu coloquei um pouco no outro jogo, e não temos outro zagueiro. Teremos que improvisar. Então, agora esse prazo agora vai ser importante para que a gente trabalhe bem o Dodô e que a gente possa voltar ao nosso esquema que deu certo, com todo mundo apto, como falei, o Basso também. Mas é importante a sua indagação, porque são circunstâncias de jogo. A gente tem vez que dá e tem vez que não dá. É assim que funciona. Boa noite, Marcelo. Você disse na primeira resposta sua que faltou opções até para encaixar um 4-3-3. E contra o Cuiabá também você falou que o lado direito do Santos não estava muito encaixado. Sim. No banco do Santos você tem o Wesley Patati, que na base ele se destaca jogando pelo lado direito. Do lado direito. Só que ele entrou, se eu não me engano, na última partida contra o Internacional, uma partida praticamente já estava perdida para o Santos. E não só com você, com outros técnicos, ele também entrava em partidas que já estava 2-0, placares adversos para o Santos. No jogo passado, e nesse opta pelo Max, né, pelo lado direito, sim, ele joga em várias posições do ataque, mas ele não é de ofício um ponta-direita. O porquê não usar o Wesley Patati nesses momentos com um time 0-0, dentro de casa, ou com a torcida a favor? Assim, o Patati eu estou muito tranquilo em falar, porque quem colocou ele para jogar a primeira vez fui eu. Contra o Corinthians naquela volta da Copa do Brasil, que perdemos de 4-0 para o Corinthians lá, e aqui ganhamos de 1-0. Eu coloquei ele para jogar naquele dia. Tá? E assim, a gente não pode ser... O Patati é um menino que está treinando muito, está se esforçando muito, como o Jair, como o Kevson. E é um menino que está sendo trabalhado para não ser colocado em situações ruins e não ter... fazer... Como posso dizer? A gente tem que ter cuidado, sabe? A gente não pode achar que porque falta um ponta-direita, não. O Max está entregando muito bem, já mostrou isso. E o Patati é uma grande de uma opção também. Entendeu? Só que os jogos são duros, são pesados. Ele, por característica, como você falou, gosta de jogar na direita. É muito bom jogador. Só que tem outras funções também que o cara que joga aberto tem que cumprir. E na hora que a gente entender que ele tem que entrar, ele vai entrar sem problema algum. Marcelo, aqui à sua esquerda. Oba. Eduardo Jardim, TV Cultura Litoral, boa noite. Você hoje volta do intervalo com o Rodrigo, né, no lugar Sim. do Maxi. E depois o Dodi entra no lugar do Jean, Sim. como mudanças de meio de campo que eu estou citando, claro. E o Lucas Lima e o Furt só aos 38, né? Sim. Queria que você explicasse um pouquinho dessas mudanças em questão de características mesmo, dos atletas mais ofensivos, entre aspas, entrarem depois. E uma segunda, se você me permite, voltando até um pouquinho no jogo de quinta. Você coloca o Jair no final da partida, né? Ali, alguns minutinhos, uns 5 minutinhos, né? Foi mais para tirar esse nervosismo da estreia dele? Obrigado. Pô, pior que não, vou te responder a segunda primeiro. O Jair entrou na hora que ele ia colocar, se não me engano, aquele outro grandão que faz muito gol de cabeça junto com o Babi. O Magno, exatamente. Na hora que eu vi o Magno aquecer, nós fizemos o gol, chamei o Jair automaticamente, não foi nem para 5, 3, se fosse 15 minutos ele ia entrar do mesmo jeito. Então, nesse ponto, ele estava pronto para aguentar, que eu falo. Ele vem de 8 meses de cirurgia e agora é a hora que a gente precisa. É o mesmo caso do Patati, que nosso amigo perguntou. São jogadores que a gente não pode, de maneira alguma, de repente, jogar numa fogueira, como dizia antigamente. A gente tem muita precaução quanto a isso, sabe? Mas a gente tem total confiança neles. Na hora que tiver que colocar, sim, a gente vai colocar. Outra pergunta foi, desculpa. Então.
Assim, o meio de campo no começo do jogo estava 3-3, a gente não estava marcando, estava chegando atrasado. O Jean sentiu muito o jogo passado para esse. Estava muito extenuado. O Nonato fez um grande jogo, mas no final já estava também muito abaixo fisicamente. Coloquei o Lima ali, porque ele tem uma situação de camisa 10, mas ao mesmo tempo pus o Dodge antes, porque era a função do Jean, era marcar no dentro do campo, junto com o Nonato e o Rincon. E o Rodrigo, perdão. E depois o Furk, o Marquinho também sentiu um pouco fisicamente, batalhou muito, entregou muito o Marquinho, e o Furk entrou no final. E assim, para vocês saberem, né, até o torcedor, o Furk chegou na concentração 4 horas da tarde. O filho dele nasceu ontem. Ele teve uma noite com a esposa, ligamos para ele se dispôs a vir para cá. Ele chegou na hora da preeleição nossa, 4h10. Ramiro, o nome do filho. Felicidades pro menino. E ele chegou 4 horas na hora. Ele não teve o descanso necessário. Então a gente procurou preservá-lo, mas no final do jogo é importante, até por uma bola aérea, tanto ofensiva como defensiva ou ofensiva. Ele entrou bem e se esforçou. Tudo isso é do dia a dia. A gente tem que trabalhar pensando em tudo e a gente tenta fazer o melhor sempre. Marcelo, boa noite. Oi, boa noite. Você disse no início da coletiva sobre a importância da data FIFA até para recuperar fisicamente os jogadores. Mas, ao mesmo tempo, você perde 3 atletas nesse período justamente que você também poderia aprimorar e ajustar um pouco mais o seu time. Tomás Rincon e Soteldo convocados pela seleção venezuelana e também o Marcos Leonardo. A minha pergunta é em cima do camisa 9 do Santos, porque ele vai para um período de teste só, né? Um período de treinamentos com a seleção olímpica, embora haja um pré-olímpico pela frente também no início da próxima temporada. Mas o Santos pensou em pedir a liberação desse jogador? Não seria mais importante nesse momento ele continuar treinando com o grupo para as 4 rodadas finais do Campeonato Brasileiro, ou o clube pensa que não deve interferir nessa situação? Obrigado. Então, assim, foi boa pergunta sua. O Marquinho é um cara que estava com uma expectativa muito grande para a seleção de cima. Muito grande mesmo. Até porque ele está fazendo por onde ir. Está fazendo esses 15 jogos para cá, mostrou seu valor, já mostrou em todas as seleções que ele passou, e realmente ele ficou com muita ansiedade a respeito disso, e a gente não quer privar ele de uma necessidade de uma seleção pré-olímpica. Porque você sabe como é essas coisas lá no Rio de Janeiro. Você, de repente, fala que não quer ir, ou o clube não quer ir, tá chateado. Não, aí acho que ele tem que ir sim. Ele vai para um período de treinamento, ele sabe muito bem também o que vai ser lá. A seleção tem profissionais da mais alta qualidade e categoria para saber o que deve ser feito. No caso do Marcos Leonardo, é importante ele ir sim. Ele merece estar indo. Como eu falo, já deveria ter sido chamado para outra também, mas vai ser chamado, eu tenho certeza. E o Soteldo e o Rincon é jogos à vera, né? Jogos de eliminatórias de Copa do Mundo. Rincon dispensa comentários com 35 anos de correr e jogar o que ele está jogando. O Soteldo também teve uma semana, até no jogo passado, o pessoal de Cuiabá reclamou que eu tirei. Se eu não tiro ele, ele podia ter aberto o adutor e seria pior para a gente. Ele tratou, ficou aí, não foi para Goiás e recuperou. E hoje ele sentiu também um pouquinho por não estar treinando. Então acho que a seleção vai ser de boa valia para ele também. E quando eu voltar essa rapaziada aí, vai deixar isso tudo descansando para, se Deus quiser, colocar todo mundo na ponta do eixo. Fina entrevista coletiva. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Qual?